Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse porta-vinho de crochê com material sintético, que é uma super opção de presente para o Dia dos Pais. E é muito prático e fácil de ser feito. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer esse porta-vinho, a gente vai usar o kit porta-vinho lá da Criações, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E esse kit, ele vem a alça e esses 3 acessórios aqui de material sintético. E além disso, eu vou usar esse fio aqui, que é um fio de malha extra premium de cor musgo, 25 milímetros lá da Fisher Fios. Além disso, uma tesoura e as agulhas de crochê. Eu vou usar aqui para esse trabalho 2 agulhas, uma de número 5 milímetros e uma de 3,5 milímetros. A gente vai começar esse trabalho pela base de sintético. Então, a gente vai colocar pontos aqui nesses furinhos. E eu preciso, para isso, essa agulha de 3,5 milímetros que ela entra aqui nessa furação de uma forma bem tranquila. E para começar a colocar os pontos ali, eu vou deixar aqui um tanto, né, aqui uns 20 centímetros mais ou menos de fio. E vou buscar aqui, ó, da parte direita, né, do sintético, aqui a parte avessa. Então, eu venho aqui inserindo minha agulha e trago esse fio aqui, deixando essa sobra de fio. Agora, eu venho aqui no próximo furinho, insiro minha agulha, trago o fio maior aqui pra frente e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Esse fio aqui, deixa ali que a gente vai usar ele depois, tá? Agora, eu venho em cada furação, inserindo minha agulha, trazendo o fio e passando aqui, fazendo pontos baixíssimos. Por todos esses furinhos, toda a volta. Então, aqui, ó, já fiz os pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada furação. E aqui ficou um espaço entre o primeiro ponto baixíssimo e o último. Agora, a gente vai aumentar essa laçada, tirar um pouquinho da agulha. E eu vou inserir minha agulha aqui nesse último ponto baixíssimo e vou colocar ela lá dentro do último furo, do último ponto baixíssimo. E dessa vez eu vou buscar esse fio menor aqui. Trago aqui pra frente, passando pelo furinho e passando por esse ponto baixíssimo também. E trago ele aqui pra fora. Então, esse fio, ele vai sair no mesmo lugar onde tá aquela última laçada. E eu vou simular aqui um último ponto baixíssimo entre o primeiro e o último. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha aqui, passando por debaixo dessas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E vou levar esse fio pra lá. Assim. E agora, eu vou voltar ele da onde ele saiu aqui, ó, tá? Então, se ele saiu daqui, ele vai voltar aqui. Dessa forma aqui, para fechar, simular um último ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui debaixo de novo, nesse último pontinho, e vou trazer esse fio de novo pra cá. E vou regulando aqui o fio, pra ficar bem certinho, sem perder essa laçada. Feito isso, agora a gente vai colocar aqui nessa subida, nesse começo de subida aqui do porta-vinho, essa parte aqui de sintético. Então, a gente vai pegar agora um pedaço bom aqui de fio para fazer essa emenda do fundo, né, a base, com essa parte aqui. Então, agora eu corto aqui o fio, peguei uma quantidade boa e vou colocar esse fio numa agulha de tapeçaria. Então, para colocar aqui na agulha, eu vou puxar essa última laçada aqui, todo esse fio, para ele ficar aqui na parte direita do trabalho. Agora sim, eu vou colocar essa pontinha de fio aqui na minha agulha. E esse fiozinho aqui que sobrou, lá do início do trabalho, eu já vou colocar ele aqui, esconder ele por debaixo de alguns fiozinhos desse daqui que tem na parte de dentro, né, na parte avessa do trabalho.
Então, eu vou esconder ele aqui em alguns fiozinhos, porque depois vai ficar mais difícil de arrematar ele, tá? Então, eu já vou esconder ele aqui nesse momento. Então, aqui eu escondi por alguns pontinhos e vou cortar o excesso do fio. Se você quiser, dá pra colocar também uma colinha aqui, pra ele não soltar, né? Pra ficar mais seguro. E aqui ficou uma pontinha maior, eu vou cortar um pouquinho mais, pra ficar esse acabamento mais bonitinho aqui. Isso. Agora, eu só vou passar uma cola aqui pra garantir, né, esse acabamento. Então, agora a gente vai começar a unir essas duas partes. A quantidade de furação dessa parte maior aqui, né, das duas laterais aqui maiores desse retângulo, é igual a essa quantidade aqui da volta toda. Então, vai dar bem certinho a furação. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, a gente quer colocar, aqui fica pra baixo, tá? Ó, e esse aqui pra fora, tá? Porque é a parte direita do sintético. Então, eu venho aqui, ó, na primeira furação, insiro lá, e já entro aqui na segunda, na próxima furação aqui, na minha base de sintético, olha lá, assim. E puxo todo esse fio. Agora, eu vou para a próxima furação lá do retângulo e já volto aqui na próxima furação da nossa base. E puxo novamente todo o fio. Se você for puxar aqui o final, né, desse fio, já ajeita para ficar a parte mais bonitinha aqui do fio para fora, para ficar mais organizada essa costura, tá? Vamos pro próximo furo aqui da base não, né, desse retângulo, e venho aqui pra furação, pra próxima furação da base. Sempre no centro, ó, do ponto baixíssimo. E puxo novamente. E assim a gente vai continuar por toda a volta aqui, tá, gente? Do mesmo jeitinho. Então, eu dei toda a volta aqui fazendo essa costura, com bastante carinho, capricho. E agora, eu parei aqui, tá? Agora, nesse último furinho que tem aqui nesse retângulo, a gente vai inserir a agulha aqui. E depois, a gente vem nesse furinho aqui, que é correspondente. É o primeiro aqui dessa lateral menor das duas partes aqui do retângulo. E assim, a gente puxa aqui todo esse fio. Terminando assim, todos aqui, esses pontinhos da base, né? E agora, a gente vai fazer essa costura aqui. Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai inserir a agulha aqui, ó, em dois fiozinhos. Em dois fiozinhos, não, em dois furos, né? Os correspondentes aqui. E sempre passando a agulha, vindo sempre da mesma direção. E quando chega aqui perto, ó, dá uma ajeitadinha no fio pra costura ficar bem bonita, tá? Então, assim, eu vou fazendo até essa outra pontinha. Então, eu fiz toda a costura aqui também, vim fazer esse último pontinho com vocês. Então, eu passo aqui também, terminando assim, essa última costura aqui. Agora, a gente terminou aqui com o fio pra dentro, certo? Agora, eu vou trazer ele aqui pra fora, nesse primeiro pontinho aqui, tá? Nesse primeiro furo que tem aqui. E agora, eu vou voltar essa agulha pelo mesmo lugar lá pra dentro. E eu vou segurar aqui, porque eu quero que forme uma argolinha aqui. Então, eu vou segurar esse fio e puxar ele, ó, assim ficou uma argolinha aqui pra frente, pro lado de fora, certo? Agora, eu vou tirar esse fio da minha agulha de tapeçaria e começar a fazer com agulha de crochê de novo. Agora, a gente vai começar aqui a fazer pontos baixíssimos nessa furação aqui de cima. Então, a gente insere aqui, ó, no próximo furo, traz o fio e faz ponto baixíssimo. Insere no próximo, traz e faz ponto baixíssimo. Insere, traz e faz o ponto baixíssimo. Ele escapa bastante porque essa agulha aqui, ela não é indicada para o fio, né? Ela é indicada para a furação. Então, por isso que eu pego a 3,5, porque se eu pegar a maior aqui, a gente vai ter muita dificuldade para entrar e sair nessa furação do sintético, tá? Então, eu prefiro assim. Se você quiser pegar uma maior, você que sabe. Eu não gosto quando fica enroscando aqui na furação. Então, assim, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo pontos baixíssimos em cada furinho aqui do sintético.
Então, olha, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos. Aqui vem fazer esse último junto aqui. Então, nesse último furinho, faço o último ponto baixíssimo. Mas ficou aquele espaço, né? Entre o primeiro e o último ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou tirar esse fio aqui, toda essa laçadinha aqui pra fora, assim. Então, tirando aqui todo esse fio, essa laçada, eu vou simular esse último ponto baixíssimo. Então, eu insiro aqui a agulha, ó, por debaixo aqui, de cima pra baixo, desse primeiro ponto baixíssimo, levo todo esse fio pra cima, e agora eu vou trazer ele aqui de novo da onde ele veio. Então, eu venho aqui com a minha agulha, ó, de dentro, lá, aqui pra fora, por dentro desse último ponto baixíssimo, e vou levar esse fiozinho lá pra dentro. Ajeito aqui o pontinho e pronto, ó. Assim ficou bem perfeitinho aqui a emenda dessas duas partes. Esse tamanho de fio aqui que eu peguei ficou em mais ou menos uns 3 metros, tá? Mas se por acaso o teu terminou, vai emendando aí os pedacinhos. Agora, eu venho aqui, ele entrou por esse ponto, né? Entrou lá pra dentro o fio. Agora, eu venho nesse do lado aqui e insiro minha agulha. Vou buscar esse fio aqui e trazer aqui pra frente. Regulo. Deixo bem ajustadinho aqui. E faço uma corrente. Tá? Essa corrente aqui vai valer como um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar só com agulha de crochê. Então, você já pode emendar esse fio aqui da forma como você está acostumada a emendar. Se você quiser fazer uma costura, ou passar uma cola, ou mesmo um nozinho. Aqui no canal eu já tenho um vídeo ensinando como costurar para essa emenda de fio de malha, tá? Fica super discreta essa emenda. Vou deixar o link da descrição aqui do vídeo. Então, agora a gente vai começar a colocar pontos baixos aqui dentro desses pontos baixíssimos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou inserir sempre a agulha dentro do ponto baixíssimo, tá? Eu levo lá pra dentro a agulha com jeitinho. Trago o fio aqui pra fora, dou altura ao ponto e faço ponto baixo. Sempre ajeitando os pontinhos. Agora, eu venho aqui no próximo, ó, dentro do próximo ponto baixíssimo, insiro a agulha, trago o fio aqui, dou altura e faço ponto baixo. Insiro aqui no próximo ponto, trago o fio, dou altura e faço ponto baixo. Agora, aqui, gente, vai depender um pouco do fio que você tá usando, a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui. Se você precisar, você pode colocar aumentos. Então, você pode colocar mais de um ponto no mesmo lugar. E você vai perceber isso se você estiver fazendo aqui os pontos baixos e ele estiver ficando com muito espaço entre eles, assim. Fica muito espaçado, aí é porque tem que colocar mais ponto, tá? Então, eu vou fazer isso durante toda essa volta. Então, agora eu dei toda a volta aqui fazendo esses pontos baixos. Não vi necessidade de colocar aumentos com esse fio. Mas se você estiver usando um fio mais fino, provavelmente você vai precisar colocar aumentos aqui, tá? Então, agora que eu não vou mais trabalhar no sintético, eu vou trocar de agulha. Eu vou usar essa agulha aqui, que é uma de 5 milímetros. Então, eu vou fazer um fechamento de carreira agora. Eu vou inserir minha agulha aqui em cima, ó, pegando essas duas alcinhas do primeiro ponto aqui dessa carreira. E vou levar essa alça aqui, do último ponto, pra trás. E aqui na frente, nessa laçadinha que eu levei lá pra trás, ficam 2 fiozinhos aqui. Eu vou inserir minha agulha entre esses 2 fios e vou buscar essa alça que eu levei lá pra trás e regular aqui o fio, puxando ele devagarzinho. Trago ele aqui pra frente e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. Só que ele ficou essa alcinha aqui na frente, né? E é isso mesmo que eu quero. Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer
da mesma forma, deixando essa alcinha aqui na frente. Então, eu tenho que inserir a agulha pegando só essa alcinha de trás do ponto de base, mas eu também pego essa que fica aqui atrás do ponto, ó, assim, para deixar o ponto mais firme, tá? E eu faço ponto baixo. Novamente, aqui tem duas alcinhas, eu insiro a agulha aqui só pegando a alcinha de trás e mais essa daqui que fica atrás do ponto. Trago o fio, dou altura e fecho ponto baixo. Novamente, aqui, ó, pegando só a alça de trás e mais essa alcinha que fica aqui atrás do ponto. Trago o fio e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer esses pontos baixos, pegando só nessas alcinhas de trás do ponto de base, por toda a volta. Então, ó, dei toda a volta fazendo esse ponto baixo, pegando só as alcinhas de trás, e aqui eu vou fazer um fechamento de carreira. Então, eu pego essa alcinha aqui e vou trazer aqui pra trás, ó, pegando aqui, inserindo a agulha de trás pra frente no primeiro ponto aqui da carreira. E trago essa alça aqui pra trás. Eu vou fazer do mesmo jeitinho aqui, esse fechamento de carreira. Inserindo a agulha aqui entre esses dois fios que ficam na frente aqui, tá? Então, insiro a agulha aqui, busco essa laçada, regulo o fio e trago ele aqui pra frente, fazendo uma corrente que vai valer como o primeiro ponto da carreira. E repare que aqui ficou a alcinha do ponto. Então, eu vou fazer desse jeitinho aqui por mais algumas carreiras, sempre pegando as mesmas alcinhas aqui, ó. Essa aqui, que é a de trás, e mais essa daqui, né, que fica atrás do ponto. Assim, e fazendo o ponto baixo. Então, eu vou fazer desse jeitinho aqui, por mais carreiras, e depois eu te conto a quantidade de carreiras e a medida. Então, aqui já cheguei na altura que eu quero para esse porta-vinho, e foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras com o mesmo ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E a medida total até agora ficou em 19 centímetros. E para fazer essa carreira aqui de acabamento aqui em cima, eu vou colocar aqui, dar 5 voltas nesse fio, aqui na abertura do porta-vinho. Dadas as 5 voltas, eu vou cortar o fio, tirar aqui todos eles e começar uma carreira de pontos baixíssimos aqui em cima. Para isso, eu vou tirar toda essa alça aqui, né? Agora, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto dessa carreira, trazer esse fio aqui lá para trás, puxar todo ele novamente. E agora, eu vou trazer ele aqui para dentro da onde ele saiu aqui. Então, eu venho aqui com a minha agulha de trás para frente aqui e vou levar essa alcinha para trás, lá para dentro. Dessa forma, eu fechei a carreira. E agora, a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho no ponto do lado, inserindo a agulha aqui de fora, né, pra dentro. E vou trazer esse fio aqui pra frente. Trazendo essa laçadinha, né? Agora, eu venho pro ponto do lado aqui, inserindo a agulha de baixo aqui das duas alcinhas do ponto. Trago aqui pra frente, faço ponto baixíssimo. Insiro aqui no próximo ponto, trago e tiro. Insiro no próximo ponto, trago e tiro. Insiro no próximo ponto, trago e tiro. Então, assim vai ser essa carreira de pontos baixíssimos para acabamento. Eu vou dar toda a volta agora. Então, assim, eu dei toda a volta fazendo essa carreira de pontos baixíssimos e agora eu tiro, ó, aqui é o primeiro. Então, eu tiro aqui toda essa alcinha e eu vou simular aqui entre o primeiro e o último ponto. Então, eu insiro aqui minha agulha de cima para baixo, levo essa alça para cima, ajeito o ponto,
E agora, eu vou levar esse fiozinho da onde ele veio. Então, eu venho com a agulha aqui, ó, de trás, ó, aqui pra frente, dentro desse último ponto baixíssimo, e levo esse fio pra trás. E assim, ó, fiz o acabamento bem certinho aqui da carreira de pontos baixíssimos. Esse fio eu vou esconder agora aqui por dentro. Eu escondi aqui em alguns pontos, sem puxar, para não deformar o ponto. E agora, eu vou cortar aqui o fio e posso colocar também uma cola aqui. Agora, a gente vai para esses outros detalhes aqui que compõem o porta-vinho. E eu posso fazer essa colocação aqui com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Hoje eu vou fazer com a de tapeçaria. Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha de tapeçaria, não precisa ser muito grande. Vou localizar aqui a posição que eu quero colocar esse adereço e eu vou trazer aqui minha agulha de dentro para fora, passando pelo crochê e pelo sintético. Então, eu insiro minha agulha aqui. Trago aqui para fora. E passo lá para dentro de novo. Deixando aqui, ó, o fio bem retinho, né? Com a parte mais bonita, mais retinha dele. Isso aqui é capricho, né, gente? Pronto. E aqui por dentro, eu vou passar minha agulha por dentro de alguns pontos, para não ficar um monte de fio aqui. Eu vou passar aqui por dentro de alguns pontos, né? Que fica mais discreto aqui, bem escondidinho o fio. Agora, eu volto com a minha agulha aqui pra fora. Tendo o cuidado de ver que esteja na mesma linha aqui de carreira. E agora, eu volto com esse fio com essa agulha lá pra dentro. Tomando aquele cuidado pro fio ficar bem retinho aqui, com a parte mais lisa dele, pra ficar mais bem acabado aqui. Então, feita essa costura, agora eu vou esconder os dois fiozinhos lá por dentro, arrematando eles. Então, agora, para finalizar o trabalho, a gente vai colocar essa alça aqui, que compõe o kit porta-vinho, e eu vou fazer essa costura aqui nessas furações da mesma forma que eu fiz nessa daqui. Cuidando sempre para os fios que estão lá por dentro não ficarem feios, né? A gente vai fazer um acabamento bem bonito lá, escondendo todos os fiozinhos na parte interna também. Então, feito todos os acabamentos aqui da alça e dos fiozinhos que ficaram lá por dentro, ficou pronto o nosso porta-vinho, que é uma super sugestão de presente masculino. E eu espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Não esqueça de me deixar um comentário e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!